Bem, boa tarde. Hoje nós vamos ter um colóquio que é intitulado O uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, para avaliação multiprofissional da pessoa idosa. Nós, da Comissão de Colóquios do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, somos uma comissão que realiza mensalmente um evento diante da demanda acadêmica da nossa instituição, e ele é aberto para estudantes, docentes de todas as outras instituições. Então, fica o convite para quem quiser participar nos próximos meses, certo? Nossa comissão ela é composta por 3 alunas de doutorado, Mariana, Daniele e eu, Leiliane, e por 2 alunas de mestrado, Bruna e Paloma. Nós somos coordenadas pela professora Selene. Hoje, a nossa palestrante é a Emilene Nóbrega Medeiros, ela é psicóloga e doutoranda no nosso programa de pós-graduação. Então, agora eu vou passar a fala para a Emilene, para que ela possa se apresentar para vocês e iniciar a apresentação, certo? Boa tarde para todos, muito obrigada pelo convite, vai ser uma horinha, né, bem prazerosa. Eu creio que todos vocês sejam enfermeiros, mas eu não sou, eu sou psicóloga, mas fiz mestrado no programa, tá? Trabalho na Caixa de Assistência do Funcionário do Banco do Brasil e faço parte do grupo de pesquisa da professora doutora Maria Miriam Lima da Nóbrega. Queria agradecer, que eu sei que ela está aí assistindo, né, uma responsabilidade imensa, e vou ficar com vocês essa horinha para a gente falar um pouquinho sobre a CIF, né. Eu gostaria inicialmente de que vocês pudessem pelo menos dizer lá um sim ou não no chat de quem já ouviu ou já leu alguma coisa ou sabe o que se trata a CIF. Pode ser? Antes que eu comece. Vocês estão me ouvindo? Sim. Daniele não conhece, certo. Tá. Então, já que algumas pessoas não conhecem, então eu pensei e estou indo no caminho certo, tá? Quem vai me auxiliar na apresentação é a Bruna, é isso? Daniele. Daniele, tá. Daniele, você pode colocar a nossa apresentação inicial? Ok. Então, se eu for falando rapidinho, vocês vão me dando um freio aí pelo chat, tá? E qualquer coisa, Leiliane, pode falar no microfone, certo? Bem, a apresentação, ela vai consistir sobre a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade em saúde, com a sua aplicação na avaliação multiprofissional do idoso, mas aí eu deixei bem claro na questão da aplicação dele no cuidado, né, ao idoso. Então, nosso conteúdo, ele vai ter como pilares, pode passar, Dani, 4 pontos, tá? Inicialmente, vamos falar sobre a família da Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa compreender um pouco quais são esses produtos, né, que têm acordos internacionais da OMS e são recomendados como guias para a saúde. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre a CIF, tá, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que constitui uma abordagem com múltiplas perspectivas para classificar a funcionalidade e a incapacidade. Nosso terceiro ponto vai ser baseado um pouco numa discussão sobre a saúde do idoso, a visão multidimensional, né, o foco na funcionalidade e não na doença. E, por fim, o modelo biopsicossocial, que é a base técnica, né, vamos dizer assim, o aporte empírico da CIF, que é um modelo multidirecional que busca integrar as várias perspectivas de funcionalidade. Então, para iniciarmos, por favor, dando um segundo, eu vou só passando aqui de ladinho para não me perder com vocês, tá? Para que a gente possa compreender um pouquinho sobre a família das classificações da OMS,
também vai estar lá as terminologias, tá? Seria um conjunto de produtos de classificação que podem ser usadas de forma integrada para comparar de forma nacional e internacionalmente informações de saúde. Tá? Elas descrevem os vários aspectos da saúde, do sistema de saúde, de forma consistente e podem ser usadas de forma integrada e endossada pela OMS. Facilitam o armazenamento, a recuperação, a análise e a interpretação de dados, né? A sua comparação no tempo, no espaço e entre diferentes tipos de população. Então, a classificação, ela busca, né, a família das classificações da OMS, ela busca uma linguagem universal, tá? Então, pode passar. Para que a gente possa compreender essa estrutura de forma mapeada e vocês entenderem aonde a CIF se enquadra, ela está ali, né, dentro da classificação de referência da família da OMS. No centro, a gente tem a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, está na sua 11ª revisão, e que todos nós compreendemos, e de muito uso na categoria médica, né? A CID, ela é internacionalmente utilizada, e ela faz uma unificação, na verdade, uma linguagem única, né? Eu sempre digo que quem tem Zika no Brasil vai ter no Uruguai, na China, nos Estados Unidos, porque a gente tem uma padronização, né, com a CID. Posteriormente à CID, a gente tem a CIF, que é a segunda classificação da referência, né, da OMS, que tem esse foco de trabalhar não só a doença, mas principalmente as situações, os estados, né, e os contextos de saúde. E em desenvolvimento, nós temos a Classificação Internacional de Saúde e Intervenções, né. Essas famílias de referência, e vocês da enfermagem têm todo esse aporte muito discutido nas disciplinas de assistência de classificações, nós temos elas como o pilar para que ela possa dar origem ao que a gente chama das classificações derivadas e as classificações relacionadas, né? Então, as classificações derivadas, nós vamos encontrar a Classificação Internacional de Doença para Oncologia, tá? Nós temos a CID-10 para descrições clínicas e diretrizes de diagnóstico. Nós temos o CID-10 para os transtornos mentais, mas juntamente com a classificação direcionada à neurologia, e as aplicações da Classificação Internacional das Doenças para Odontologia e demais situações, né, específicas. Elas são projetadas para fornecer detalhes adicionais, além de fornecer, né, as classificações de referência para um propósito especializado. Então, assim, nós temos a oncologia, vamos pensar se existisse uma cardiologia, né, a neurologia, são classificações de uma linguagem específica. As classificações relacionadas são também derivadas, tá, das de referência, então nós vamos encontrar a Classificação Internacional da Atenção Primária, né, nós temos a Classificação Internacional das Causas Externas de Lesões, nós temos os auxílios técnicos para pessoas com deficiência, classificação e terminologia, e temos também o sistema de classificação anatômico, terapêutico, química, com doses diárias definidas, e a gente encontra a CIP, né, que é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. As classificações relacionadas, elas são para descrever os aspectos importantes da saúde ou dos sistemas de saúde não cobertos por referências ou classificações derivadas, né? Então, são categorias relacionadas a uma profissão, a uma prática clínica, né, até o entendimento de que ela dá um diagnóstico e uma linguagem unificada para essa especificidade. Por exemplo, o enfermeiro que utiliza da CIP, ao ser lido, todos eles têm o entendimento daquele diagnóstico de enfermagem. Quando a gente trata das outras profissões, e aí eu vi que alguém colocou algo sobre TCC de funcionalidade, não sei se são fisioterapeutas, né, mas a psicologia, a fisioterapia, a odontologia, a terapia ocupacional, elas não possuem essa linguagem, né, ela não possui esse sistema de classificação, essa terminologia que faça com que os meus registros, eles possam ser vistos como uma linguagem técnica e ser dado continuidade, né, para esse cuidado, para que um atendimento de enfermagem, por exemplo, ele é entendido pela CIP em qualquer local que a CIP for adotada. Então, você tem um entendimento, vamos comparar com o que o CID-10 propõe para um médico quando se lê um prontuário.
quando a gente parte para as outras profissões, essa padronização, essa terminologia, ela não tem, né, um aporte teórico, ela não tem um embasamento técnico, e aí a gente não tem, na verdade, diagnósticos de psicologia, né, nós temos, na verdade, hipóteses diagnósticas, né, em que o profissional, especificamente da psicologia, é o psiquiatra que faz o fechamento do diagnóstico. Então, só para que vocês possam compreender, né, a CIF, ela está lá de patamar igual com a CID, né? Então, as classificações de referência, elas são classificações que cobrem os principais parâmetros de saúde do sistema de saúde, como morte, doença, funcionalidade, deficiência, saúde e intervenções de saúde, né? Então, elas podem ser usadas como modelos para o desenvolvimento ou revisão de outras classificações no que diz respeito à estrutura e ao caráter e definição das suas categorias. Então, ela dá origem, né, ela ramifica as outras classificações, tá? E aí você pode até me questionar, mas a Milene, a CID está de igual patamar à CIF, e onde a CIF está que nós não estudamos ou não nos deparamos com a CIF nos corredores acadêmicos e nas práticas profissionais? Esse é o grande caminhar, né? Esse é a grande discussão daqueles profissionais que vão adentrar na CIF e percebe, na verdade, a sua qualidade, não só técnica, mas o seu aporte teórico, né, para que as outras profissões possam ter uma terminologia. Pode passar, Dani. O propósito, né, das classificações da OMS, né, é que ela possa favorecer, né, condições de saúde através da provisão de informações válidas para apoiar a tomada de decisões em todos os níveis de atenção, que ela possa proporcionar um quadro conceitual de domínios de informações aos quais as classificações se referem, que ela possa proporcionar um conjunto de classificação aprovados para usos específicos definidos dentro de um quadro conceitual, que ela possa promover uma seleção adequada de classificações em uma ampla gama de configurações da área de saúde em todo o mundo, então ela tem um uso universal, que ela possa proporcionar uma linguagem, né, estabelecer uma linguagem comum para a melhoria da comunicação entre o cuidado, que ela possa identificar e proporcionar comparações de dados, né, dentre os mesmos países, especialidades, atenção à saúde, serviços de saúde, né, ao longo do tempo, e que ela possa estimular, né, a pesquisa na área da saúde e dos demais sistemas de saúde. Pode passar. Então, para que vocês entendam de uma forma bem ampla, as classificações, elas são documentos, né? Nossa, deu uma cortadinha aí, né? Mas são documentos que tornam as estatísticas, né, com elas, sejam produzidas políticas públicas e sociais. Então, se propõe com a classificação e com as terminologias da OMS, bons resultados, boas informações, e que esses resultados dessas boas informações, elas gerem mudanças na saúde da população como um todo, né? Então, se a gente pensar na classificação da CID, você tem o mesmo objetivo e os mesmos propósitos quando falamos da CIF, tá? Pode passar. Então, quais são os principais pontos que os membros das classificações, eles devem, né, ter cuidado? Primeiramente, os princípios, né, eles são baseados em princípios científicos e taxonômicos válidos, ser culturalmente apropriados e aplicáveis internacionalmente. Então, a gente não pode gerar, né, dentro da família da OMS, uma classificação porque eu quero desenvolver uma linguagem técnica da psicologia. Então, eu tenho que ter todo um passo a passo, né, para que ele tenha uma base realmente empírica e que ele possa ser o que for aqui na Paraíba, seja também em qualquer lugar do país, do mundo, né? Os aspectos, ele pede que enfocar os aspectos multidimensionais da saúde, tá? A atender às necessidades de seus diferentes e variados usuários. Então, eu não posso pensar numa classificação para só aquele participante que tenha plano de saúde, só para uma classificação para crianças, especificamente referência, tá? Derivadas a gente pode, a especificidade. Mas um membro da classe para a elaboração de uma terminologia, ele tem que ter um foco, a busca de unificar o conhecimento, certo?
ele precisa, e ele exige que se permita, né, a derivação de medidas sínteses de indicadores de saúde para que ela possa ser mensurada, que ela possa ser acompanhada, ela possa ser, na verdade, validada. E ela possa proporcionar uma plataforma para usuários e desenvolventes, né? Ou seja, eu preciso que ela tenha um aporte dentro de um sistema que me dê a base de consulta, né? Então, no fim, eu posso passar um pouco as folhas da CIF para que vocês verem a questão da codificação, ou seja, eu tenho uma base de plataforma a qual eu posso visitar e ter as informações técnicas para que eu possa desenvolver a minha linguagem ou a minha ferramenta de trabalho. Por que a ferramenta? Lá na frente eu vou falar para vocês a classificação internacional de funcionalidade, ela pode ser utilizada como ferramentas de várias áreas, tá? Então, vamos fazer uma linha do tempo, né, para que vocês possam compreender de onde surge a CIF, tá? Pode passar, Dani. Então, a busca, né, dos primeiros modelos para se trabalhar a funcionalidade, ele iniciou-se na década de 70 com o modelo de Nagy, né, em que ele direcionava esse modelo mais um modelo linear, tá? Nagy, ele trazia o modelo dele de que toda deficiência gerava incapacidade e deficiências. Com o desenvolvimento, com o surgimento do modelo de Nagy, a OMS, na década de 80, ela começa a fazer uma reestruturação dos estudos de funcionalidade muito mais focado na incapacidade, e ela traz, né, em 1980, a classificação internacional de incapacidade, deficiência, tá? A classificação, ela traz uma definição focada neste modelo de Nagy, o modelo linear, né, em que toda doença traria as deficiências e as incapacidades, certo? Com isso surge, na década de 90, o modelo de Verburg e de Jett. Ambos já pontuam que essas deficiências, essas incapacidades, essa patologia, elas se interligam, né? E elas se interligam e elas começam a ter o reflexo, na verdade, das condições de saúde, da condição diagnóstica do paciente. Então, não é meramente um modelo linear, ele começa a se circular, né? Então, já começa a ter uma visão um pouco multidirecional, em que a reação de uma patologia sobre uma deficiência, ela pode também ter uma relação do contexto em que aquele indivíduo vive dentro dessa deficiência e dentro dessa patologia. E aí a OMS, ela vai fazer uma revisitação em todos esses modelos, que foram muito utilizados na década de 80 e 90, e ela faz, na verdade, uma avaliação dos fatores de risco, dos itens abrangentes de cada modelo, e ela introduz o contexto de funcionalidade, né, trazendo, na verdade, em 2001, o modelo da CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Na verdade, quando a gente faz uma leitura e estudar a CIF, não é algo que apenas no meu colóquio vocês vão ter um conteúdo abrangente de aporte técnico para trabalhar com a CIF, ela é bem complexa, mas que eu espero que vocês fiquem incomodados e vão ler sobre a CIF, né, ela traz justamente essa mudança do modelo biomédico, né, em que a doença, ela é o início de todo o processo do cuidado. O modelo da CIF, ela traz uma visão biopsicossocial, né, então ela tem como base a visão de que todas as condições do indivíduo, ela é bio, ela é indivíduo e ela é social. Então, eu tenho um modelo que eles consideram multidirecional. Então, há uma circulação, não quer dizer que a minha deficiência é quem vai causar a minha patologia, mas o meu contexto de moradia, de família, de trabalho, pode me causar uma doença que pode me levar a uma deficiência e pode me chegar a uma incapacidade. Então, é um modelo multifatorial em que eles se interligam, né? A CIF, ela teve em 2015, agora uma nova revisão. Nós temos no país os centros, né, de referências da CIF. A última revisão, ela foi, né, ela foi feita pela Cássia Buchala, e é uma pessoa a qual a gente tem um acesso bem fácil até de discutir
dúvidas, né? E o centro em São Paulo, ele é coordenado pelo Eduardo Santana, né? Que é uma das pessoas mais referidas para capacitações, cursos e modelos da CIF, né? Então, nós temos uma versão mais atualizada, com novas categorias, tá? Então, vamos passar adiante para que eu possa mostrar para vocês. Então, para que vocês entendam um pouquinho essa evolução do modelo, o modelo processado de Nagy, ele é todo focado na incapacidade, tá? Então, ele foi o primeiro modelo a descrever o processo de incapacitação. Ele realizou, né, na verdade, a definição conceitual de patologia, deficiência, limitação funcional e incapacidade. Então, para a Nagy, a patologia caracteriza-se pela presença de uma condição que interrompe o processo físico-mental do corpo humano. A sua deficiência, ela é definida como alteração da estrutura e das funções anatômicas, fisiológicas ou psicológicas. Quando ele delimita o conceito de limitações funcionais, resultam das deficiências e consistem em uma inabilidade pessoal de desempenhar as tarefas e as atividades consideradas como usuais para qualquer, né, aqueles indivíduos no dia a dia. E a incapacidade se caracterizava pela discordância entre o desempenho real de um indivíduo em um papel específico e as expectativas da comunidade do que é normal para aquele indivíduo realizar, né? Ele é tido como modelo linear e unidirecional, tá? Como vocês podem ver lá no modelinho lá da frente, ele é bem claro em que a patologia ativa, ela é quem vai ocasionar a deficiência, vai levar a uma limitação funcional e vai deixar o indivíduo incapaz. Pode passar. Esse conceito de Nagy, né, ele traz um modelo também baseado ainda na incapacidade pela OMS, né, em que, na verdade, ele inclui neste modelo de Nagy as consequências das enfermidades e as repercussões na vida do indivíduo. Então, ele parte distinguindo deficiência, incapacidade, e ele inclui a invalidez, né? Então, a CID, ela é definida pela sigla em 1980 como ICIDH, porque o termo H é focado para invalidez, né, e não permite, na verdade, este modelo, ele não permite informar a relação existente entre seus conteúdos. Então, ele ainda não tem vamos dizer assim, a interlocução entre os conceitos. Ele continua sendo, né, linear, mas não só visualizado a incapacidade, mas a consequência da invalidez naquele indivíduo. Então, pode passar. Ok? Então, surge aí o Verbrugge e o Jett, em 1994, né? E quando eles descrevem que a patologia, né, a deficiência, a limitação, as limitações funcionais, o ambiente e a incapacidade, elas estão interligadas, né? Esse modelo, ele traz esse início, né, vamos dizer assim, que ainda se inicia na patologia, né, onde o foco do cuidado daquele indivíduo, ele é visto como a patologia, mas com as suas interligações. É como se a gente pensasse num diabético, em que eu vou visualizar o diabético, mas eu percebo que aquela deficiência visual dele, né, foi relacionada a uma disfunção alimentar, o qual ele não tinha autocuidado, né, as limitações de fazer uma atividade física de rotina, de fazer uma ingesta de alimentos adequados, tem uma dinâmica, né, no seu ambiente que faz com que ele se torne uma pessoa mais lentificada, ou até mesmo incapaz de ir na assiduidade do seu trabalho, e chegue a levar ele à incapacidade, já que a diabetes é uma doença de órgãos-alvos, né. Então, essa interligação, o modelo do Verbrugge e do Jett, ele identifica, ele valoriza, né, mas ele ainda tem como principal foco a condição crônica, né, e aguda do indivíduo, né. Ela diz que essa condição aguda, ela afeta o funcionamento dos sistemas corporais, né. Então, a minha doença, ela vai fazer com que o funcionamento dos meus sistemas corporais, eles não entrem em equilíbrio, tá? Aí a OMS, ela faz uma parada para refletir e dizer, calma, né, vamos lá ver, porque o dia a dia, a prática profissional não nos está trazendo isso, né, a prática profissional está trazendo interrogações, né, há diversas situações que podem me levar
a um contexto maior. Mas, Milena, a gente chega a isso como, né? A gente chega a isso por dado de informações, né? Os nossos sistemas de informação, o índice de saneamento, de vacina, de suicídio, né? Do assédio, hoje da violência doméstica, dos acontecimentos de mortes por questões de acidentes de trânsito. Então, o sistema de informação, ele gera informação que deixa de ser um mero dado, passa a ser uma informação numa visão epidemiológica que gera para a gente, né, na verdade, para a OMS, dados de saúde qualificados. E aí se percebe que a patologia, quem tem diabetes, vamos pensar no estado da Paraíba, em João Pessoa, dentro de um bairro de baixa educação e rendimento, ou num bairro mais alto, eles se comportam distintos. Então, os modelos, eles vão surgindo para acomodar essas diferenças, e essas diferenças, esses aspectos, eles possam ser escutados, né, eles possam ser colocados no cuidado do participante como fator de risco ou fator de proteção, tá? E aí, por fim, surge, né, o nosso próximo modelo, que é o que eu vou abordar, na verdade, com vocês de forma mais prática, nosso último ponto, mas é o modelo da CIF, que é o multidirecional, também conhecido como modelo biopsicossocial, né? Então, é um modelo da OMS para a saúde e a incapacidade. Como diz o professor Eduardo, a CIF, ela também faz diagnóstico, tá? Não como a CID-10, mas a CIF também faz diagnóstico, constituindo a base conceitual para definição, mensuração e formulação de políticas nessa área. Denominado de multidirecional ou biopsicossocial, a funcionalidade, né, a CIF, ela define a funcionalidade de um indivíduo como uma interação complexa entre a sua condição de saúde e os fatores contextuais, em que uma intervenção num elemento, ele pode potencialmente modificar um ou vários outros elementos, né? Ou seja, vamos pegar novamente o exemplo da diabetes, né? O fato da diabetes não estar compensada é porque meramente eu sou diabético ou porque eu posso ter, dentro do meu contexto familiar, uma avaliação da minha família, ela ser disfuncional. E aí eu não tenho uma dinâmica, né, vamos dizer, de aporte, de cuidado, vamos pensar assim, de hábitos saudáveis, nem no meu próprio ambiente familiar. Então, o meu ambiente familiar pode gerar uma influência na minha patologia aguda e levar a que eu possa desenvolver uma limitação, e não, obrigatoriamente, a minha diabetes ocasionar essa disfunção familiar. A síntese, o que é verdadeiro, né, nos modelos médico e social, ou seja, não comete o erro de reduzir a noção de incapacidade a apenas um dos seus aspectos. Lá nos modelos anteriores, que ainda possuem um aporte, né, no modelo biomédico, toda patologia seria, né, a noção de me levar à incapacidade. Na verdade, no modelo biopsicossocial, eu posso ter uma condição de moradia, eu posso ter um fator pessoal, eu posso ter uma ocorrência, um fator contextual que me gere a incapacidade, e não obrigatoriamente uma patologia, uma doença, né, de diagnóstico, vamos pensar assim. Então, a CIF, ela busca fornecer uma síntese, né? O seu maior objetivo é esse, é fornecer uma síntese, uma visão coerente de diferentes perspectivas de saúde. Então, ela busca, né, as informações e busca gerar um conteúdo de saúde, um conteúdo individual e um conteúdo social. Então, pensem bem nesses 3 pontos para que vocês possam entender a estrutura da CIF, tá? Próximo, por favor, Tami. Isso, então. A classificação de funcionalidade, né, a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, vocês vão encontrá-la na sigla CIF, ou ela na língua inglesa, que é o ICF, tá? Então, quando vocês visualizarem CIF, a ICF é a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade, tá? Então, pode passar, certo? Então, aí tá a capa, né, da CIF na sua versão mais atual, 2015, tá? O seu foco, tá, é na saúde e na avaliação da funcionalidade e incapacidade do indivíduo,
tá? O seu objetivo geral é proporcionar uma linguagem unificada e padronizada, né? Então, ela está lá, lembrem-se sempre, ela está lá no mesmo patamar do CID-10, tá? Da CID-10. Então, busca descrever, avaliar e medir a saúde e a incapacidade, quer ao nível individual, quer ao nível da população. Estrutura-se no trabalho para a descrição da saúde e de estados relacionados com a saúde. Então, para que vocês tenham um entendimento um pouco do porquê que a CIF está tomando uma dimensão nesses últimos anos, na verdade, em 2012, o Conselho Nacional de Saúde, ela solicitou, através da resolução 452, né, que o Ministério da Saúde, ela adotasse, né, de parâmetros de saúde, como a CID-10, a utilização da CIF. Mas existem alguns limitadores, né? A CIF, ela não é uma classificação estudada nos meios acadêmicos, ela é uma classificação muito extensa, muito complexa, né? É muito utilizada no setor na profissão da fisioterapia, muito utilizada pela Previdência Social e muito utilizada na área de reabilitação, tá? Então, exigir que um profissional faça utilização de uma classificação que ela não é discutida, ela não é lecionada, ela não é aprofundada, né, na base acadêmica, ela leva o profissional a ter dúvidas, a não se sentir seguro e a consequência de não uso dessa classificação, né, mas a própria OMS, ela tem essa visão e essa preocupação, por isso que existem estudos e mais incentivos, né, para pesquisa nessa área. E ela criou, na verdade, né, ela criou um checklist mínimo para que você possa utilizar. E diante dessa elaboração do checklist, surge, na verdade, o que a OMS configura como core assets, né? São checklists reduzidos, com focos específicos, e aí vocês vão encontrar, e quem tiver interesse pode me acionar, eu posso passar essa base para vocês, de corioset específico para cabeça e pescoço, para esquizofrenia, para reabilitação neurolinguística, para câncer, né, para pacientes com fibromialgia. Então, é um instrumento que a OMS, ela teve uma preocupação a ponto de gerar manuais para que as pessoas, quando elaborem os core assets, eles façam as etapas, né, exigidas, para que a gente não perca essa base empírica, mas muito focada para uma população específica, tá? Porque a CIF, na sua amplitude, ela requer vamos dizer assim, uma discussão e um aprofundamento de dedicação mesmo, tá? Mas a gente fala mais na frente, ok? Pode passar. Então, vamos lá, para vocês entenderem onde podemos aplicar a CIF, tá? A CIF, ela pode ser uma ferramenta estatística de coleta e registro de dados, tá? Ela pode estar e ser utilizada como uma ferramenta de pesquisa, para medir resultados, medir qualidade de vida de uma população, os fatores ambientais de uma determinada região. Ela é uma ferramenta clínica, né, que ela possui nas suas avaliações de necessidades, compatibilidade dos tratamentos com condições específicas, saber se aquela determinada reabilitação funcional, ela está tendo evidências na diminuição do risco de queda, se aquela intervenção de uma atividade física, juntamente com a psicoterapia ou com o tratamento medicamentoso, está tendo eficiência nos quadros de transtorno bipolar. Então, ela é uma ferramenta também clínica, ela é uma ferramenta de políticas sociais, porque ela está para dar base, né, aos planejamentos dos sistemas de previdência social, implementação de políticas públicas, e ela é uma ferramenta pedagógica, né, que é a elaboração de programas educativos e ações sociais. Então, a amplitude dessa classificação, ela é um dos pontos, né, vistos pela academia como um ponto negativo pela sua implantação nos sistemas de saúde, na sua implantação no serviço acadêmico ou por profissionais, porque ela é de uma amplitude gigantesca, né?
mas que a gente pode fazer a utilização. O meu foco hoje é que vocês compreendam que o modelo da CIF já dá para a gente uma grande aplicação técnica na nossa profissão, seja ela de cuidado, seja ela estatístico, seja ela de elaboração de instrumento, ela pode nos ampliar, né, o horizonte de visualizar aquela situação, certo? Então, nós temos a aplicação da CIF em, no mínimo, cinco ramos, certo? Pode passar. E aí, só recordando aqueles pontos do que seria as condições biológicas, individuais e sociais, a CIF, né, ela se divide em duas partes. Então, é muita informação, mas eu vou tentar trazer para vocês, e nos questionamentos a gente pode discutir um pouquinho mais, mas o que eu quero que vocês compreendam é que essas partes da CIF, elas possuem qualificadores. Então, a primeira parte, ela avalia, né, as mudanças na funcionalidade e na incapacidade do indivíduo. Então, esta parte está direcionada, os dois primeiros itens, né, que são funções do corpo e estruturas do corpo, que chamamos de componentes, tá? A função do corpo e estrutura do corpo seria o aspecto biológico, tá? Então, as funções do corpo se dividem em 8 capítulos. Dentro das funções do corpo, né, e é preciso que se entenda que lá dentro vai estar não só a parte cognitiva, do próprio funcionamento, mas também o aspecto psicológico, está dentro das funções do corpo. Ela divide os capítulos em, primeiro, funções mentais, as funções sensoriais e dor, as funções da voz e da fala, as funções do sistema cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, as funções do sistema digestório, metabólico e endócrino, as funções geniturinárias e reprodutivas, as funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento, as funções da pele e estruturas relacionadas. Quando eu tenho o componente estrutura do corpo, eu tenho os 8 capítulos, mas aí eu vou ser os órgãos, tá? Então, eu tenho a parte psicológica e funcional do indivíduo, nas funções do corpo, e eu tenho a sua estrutura, tá? Porque somos biológicos, um ser biológico, tá? Então, nas estruturas do corpo, os capítulos, ele é composto, né, pelas estruturas do sistema nervoso. Então, vai estar lá a estrutura do cérebro, cerebelo, tá? Os órgãos. Olho, orelha e estruturas relacionadas. Estruturas relacionadas à voz e à fala. Estruturas dos sistemas cardiovascular, imunológico e respiratório. As estruturas relacionadas aos sistemas digestórios, metabólicos e endócrinos. Estruturas relacionadas ao sistema urinário e genital. Estruturas relacionadas ao movimento, pele e estruturas relacionadas. Para que vocês tenham um exemplo da importância dessa divisão, imagine que eu vá sofrer um acidente e neste acidente eu tenho uma perda, né? Eu perco a minha parte externa do meu ouvido, tá? Essa deficiência causada, esse dano físico causado na minha estrutura, no meu órgão, ele vai ter consequência nas funções direcionadas ao aparelho de voz, né, da fala, da escuta, porque eu vou ter uma dificuldade na questão do órgão. Então, a CIF, ela tem essa preocupação, né, essa preocupação de que nós podemos sofrer uma influência física, biológica, fisiológica, né, e psicológica, mas também um dano do ambiente. E aí ela especifica todas as áreas dos órgãos do sistema nervoso, do sistema respiratório, do indivíduo como um todo, tá? Então, a parte fisiológica está nas estruturas do corpo. O outro componente da primeira parte, que avalia a funcionalidade e a incapacidade, é o item atividade e participação, que é onde vai estar o indivíduo. Sou eu, o sistema, né? Vamos pensar no estímulo, homem e resposta, né? Então, a atividade e participação está ali, a influência do indivíduo no seu contexto de vida. Então, ela divide-se em 9 capítulos. Esses capítulos correspondem à aprendizagem e aplicação de conhecimento, tarefas e demandas gerais, comunicação, mobilidade, cuidado pessoal, vida doméstica,
relações e interrelações interpessoais, áreas principais da vida e a vida comunitária, social e cívica. Né? Então, na CIF é na atividade de participação onde a gente elenca, né, o desenvolver da questão do aprender, do escrever, do caminhar, do ter equilíbrio, do ter higiene, que o indivíduo se comporta, tá? Então, a gente mensura a atividade de participação como item a qual a gente vai estar avaliando a funcionalidade e a incapacidade do indivíduo. A segunda parte da CIF, ele avalia a capacidade e desempenho, tá? E aí ele trata isso nos fatores contextuais, que são divididos em fatores ambientais e fatores pessoais. Com relação ao componente dos fatores ambientais, a CIF, ela elenca 5 capítulos, tá? Ela fala dos produtos e tecnologias, ela denomina o ambiente natural, mudanças ambientais feitas pelo ser humano, apoio e relacionamento, atitudes, serviços e sistemas sistemas públicos, né? O que isso tem a ver? Lembra lá no modelo, quando eu pontuo, né, e pontuei, na verdade, em que o fato de eu ter diabetes e morar, por exemplo, no bairro de Manaíra, ou morar no Altiplano, ou morar em Tambaú, e ter um plano de saúde, e ter um nível educacional mais elevado, eu tenho uma família estruturada, eu tenho um carro, eu moro num apartamento com água saneada, eu tenho minha cama, eu tenho uma empregada, né? Isto é de igual relevância para aquele paciente, para aquele indivíduo que mora dentro do bairro São José, que tem a sua casa, ao rio aumentar, hoje mais não, mas o rio quando aumenta dentro da sua casa, sai de 5 da manhã, deixo 3 meninos lá, não tenho alimentos todos os dias, né, não tenho uma empregada, o meu alimento eu priorizo comprar um pão do que uma fruta, porque é muito mais barato e enche mais. Essa situação desses exemplos pontuados, eles vão ser mensurados de forma igual no serviço. Com a CIF, eles não são, tá? Porque este fator ambiental, ele tem uma grande influência nessa doença, nesse quadro agudo, tá? Que lá no modelo de NAGE, lá no primeiro modelo da CIF, no modelo de Verbo, já se iniciou essa discussão, ele era linear, independente, tá? O diabetes vai ter as mesmas sequelas, independente das atividades que o indivíduo faz, de onde ele mora, do contexto que ele vive, certo? Então, a CIF, ela descreve de forma muito categórica todos os aspectos envolvidos que precisam ser elencados numa avaliação de cuidado, tá? Por fim, a gente tem um componente, fatores pessoais, mas que a CIF, ela ainda não categorizou, ou seja, ela ainda não classificou. Os estudos, eles pontuam, como os nossos dados sociodemográficos e demais questões pessoais, mas que ainda não são, né, não foram, né, na verdade, classificados dentro da CIF, mas ela não deixa isso de lado, tá? Ela dá o seu valor, ela pontua e ela até estimula que esses aspectos, os quais nós, na nossa prática, pontuamos como importantes, que eles sejam evidenciados nos estudos para que eles ganhem, na verdade, né, uma categorização para a CIF, certo? Só a título de compreensão de vocês, porque a CIF, ela tem codificações, cada componente desse, ele recebe uma letra, tá? É uma estrutura, inicialmente, uma letra que a gente chama de alfanumérica, seguido a letra vem os números. Então, as funções do corpo, ela recebe a letra B, que vem do inglês body, né? A estrutura do corpo vem da structure, que recebe a letra S. A atividade e participação, ela recebe a letra D como domínio, mas alguns estudos, elas podem ser utilizados e encontrados a letra A e P. E os fatores ambientais, a letra correspondente à letra E, que é referente ao environment, né? E os fatores pessoais, nós não temos as classificações pela CIF, tá? Pode passar, Dani. Então, o que é que o sistema, né, da CIF, ela busca, né? Eu tentei trazer através de fotos nosso maior foco
com a questão do idoso, né? Então, com esse sistema de categorização, a CIF, ela não classifica pessoas, mas descreve a condição de cada pessoa contextualizada em uma escala de domínios de saúde, colocando todas as condições de saúde ao mesmo nível, permitindo ser avaliada através de uma régua métrica comum, com foco na saúde e na incapacidade que passa, né, a receber um novo olhar. Araújo, 2011, ele pontua, né, no seu Manual de Utilização da Saúde Funcional, tendo como modelo base o modelo da CIF, a importância da gente entender a utilização da CIF como unificar, tá, todos os aspectos do modelo, para que aquele indivíduo, ele seja incluído no modelo numa visão ampliada, numa visão multidimensional. Ele não seja meramente um participante com uma doença, e que por ele ser um idoso hipertenso, ou ele ser um idoso com perda auditiva, ou ele ser um idoso com uma fratura de fêmur, ele seja visto como uma pessoa incapaz, né? Ele seja avaliado não só pelo nosso serviço de saúde, não só pelo nosso sistema, né? E nem muito menos pelos nossos familiares, e o serviço de saúde principalmente precisa ser esse porta-voz, como uma pessoa inválida. Muito pelo contrário, a CIF, ela tenta trazer de que, apesar de todas as limitações, aquele indivíduo, ele pode ter sua funcionalidade estimulada, né? Ele não é visto meramente como um ser incapaz de desenvolver determinada atividade. Muito pelo contrário, ele é sempre visto como alguém que pode desenvolver algo mesmo com a sua limitação, tá? Ok? Então, para que a gente possa ir para a saúde do idoso e a gente discutir um pouco como é que esse idoso ele pode receber a contribuição e a gente possa ter nossa prática profissional modificada, eu trouxe alguns pontos importantes na saúde do idoso, né? Então, a saúde do idoso, a finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, né, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, é alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileira com 60 anos ou mais de idade, tá? É importante que a gente tenha essa discussão, porque a longevidade hoje ela é algo conquistado, ela é algo real. Então, imaginar que por termos 60 anos já estejamos jogados, né, não somos mais úteis, isso não corrobora com a realidade, e a gente perde, na verdade, um indivíduo rico de experiência, um indivíduo rico de atitudes, de conhecimento, né, e que a gente precisa compreender que essa pessoa idosa, ela também é funcional. Ela pode continuar o projeto de vida dela. A gente conceitua, e é primordialmente importante, que o serviço de atenção primária, ele tenha essa visão positiva, ele possa entender que a nossa população, ela está envelhecendo, e que o serviço precisa se qualificar para receber essa população. Não mais naquela visão de que fez 60 anos, vai ficar em casa, porque se aposentou, e agora é visto como um velho, né? Esse é o grande, vamos dizer assim, é o grande obstáculo que o serviço de saúde, e eu, propriamente, sou uma pessoa que verbalizo isso em todo canto, e não consigo enxergar uma pessoa com 60 anos como uma pessoa que encerrou sua carreira e fechou o livro da sua história, né? Então, pode passar. Para que a gente possa compreender, primeiramente, eu queria falar sobre as diretrizes, né, da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, para que a gente enxergue hoje um dos grandes dificultadores de ter uma assistência qualificada à população idosa, né? Então, a nossa PNSPI, pode passar, ela solicita, né, que a gente assegure, né, ao nosso idoso uma promoção do envelhecimento ativo e saudável. Para chegarmos a esse termo de envelhecimento ativo, nós já foi discutido vários pontos, os quais se quer com esse envelhecimento ativo, né? Esse envelhecimento ativo requer que o indivíduo, ele tenha e que ele permaneça tendo autonomia e independência. E quando eu falo em autonomia e independência, eu falo no indivíduo funcional. Eu foco a saúde funcional, e para focar a saúde funcional, eu preciso ter uma visão multidimensional desse indivíduo.
Não é o fato dele ter 60 anos e ele ter uma patologia crônica que ele é uma pessoa a qual não pode mais contribuir para a sociedade como um todo. Assegurar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. Estimula as ações intersetoriais, visando a integralidade da atenção. Então, o serviço, vamos dizer assim, ele não funciona achando que atender um idoso pela equipe de unidade básica de saúde, perceber que aquele idoso tem um direito a um benefício previdenciário e eu achar que o meu serviço acabou ali. Não, eu preciso fazer essa interlocução com o serviço social, né? Eu preciso compreender que naquela rua daquele idoso o acesso não é fácil, né? Então, eu preciso estar me articulando com o setor de infraestrutura. Eu preciso compreender que não há naquele bairro praças, não há naquele bairro igrejas, não há naquele bairro centros de convivência, então eu preciso estimular o serviço, né, como um todo, não só de saúde, né, a amplitude do cuidado, ele não é só de saúde, né, eu preciso que essa rede, ela funcione para que eu dê condições daquele indivíduo ter uma funcionalidade também, são contidos os fatores contextuais, tá? Provimentos de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, estimulam a participação e fortalecimento do controle social. Pode passar, Dani. Os próximos atributos dessa política é a formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa. É imprescindível que a gente tenha o entendimento de que a saúde do idoso, ela difere totalmente de uma saúde do adulto, de uma saúde de uma gestante, de uma saúde das doenças crônicas e da saúde infantil, né? É uma especificidade, ela é uma complexidade, o qual eu preciso compreender, eu preciso estudar, eu preciso me qualificar, né? Divulgação e informação sobre a política para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Ok? Então, a política, ela é bem clara quando ela propõe essas diretrizes, né, para que o idoso, ele seja contemplado com uma política mais qualitativa, né, uma assistência de qualidade contínua, ok? Então, vamos agora só adentrar um pouquinho sobre o nosso outro ponto, que é o envelhecimento dentro da saúde do idoso, né? É preciso que a gente compreenda que esse idoso, ele está envelhecendo, e a perspectiva, de forma mundial, né, para a população, eu trouxe para vocês só compreenderem, né, o item de cima, estamos a nível de Brasil, no último resultado das prevalências e das predisposições de estimativas, né, do envelhecimento, agora de 2019, o Brasil, ele, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela estimulou uma linha do tempo em torno de 150 anos. Então, ela pontua que em 1950, nós tínhamos no Brasil uma população de 54 milhões de idosos, né? Em 2020, essa população, ela estava estimada para 213 milhões. Em 2100, esta população está para 181 milhões. Nós temos no Brasil uma queda, né, da população idosa. Quando a gente fala da perspectiva mundial, né, em 1950, nós tínhamos 2,5 bilhões de idosos, né, uma população sempre acima de 60 anos, tá? Em 2020, essa estimativa era de 7,8 bilhões de idosos, e em 2100, 10,9 bilhões, né? Então, não tem como imaginar um serviço, seja ele de saúde, de infraestrutura, de previdência, com uma população que só tende a crescer a partir de 60 anos. E no Brasil, essa população acima de 80 anos, ela está cada vez mais tendo um aumento significativo. Em compensação, né, os estudos, eles pontuam que quanto mais idade você tem, menos a funcionalidade nós ganhamos, né? Então, medir uma funcionalidade a um indivíduo com 60 anos, ela vai ter um X. Medir a funcionalidade num idoso de 80 anos, ela vai ser X menos 1,
né? Porque a idade é um fator de risco, né? Um fator a qual há uma influência na funcionalidade do indivíduo, tá? Então, nós temos um mundo idoso, nós temos um mundo envelhecido, né? Então, não tem como a gente não ter um olhar diferenciado, atitudes diferenciadas, políticas diferenciadas e aporte técnico para cuidar dessa população. Que nós cheguemos lá e podemos usufruir de um atendimento diferenciado, né? Então, para vocês compreenderem, eu trouxe um pouquinho sobre as particularidades, né, do cuidado à pessoa idosa. Então, a política, ela deixa muito claro que a gente precisa assegurar vários aspectos da saúde do idoso. E os cuidados do idoso requer especificidade, né? Nós temos uma heterogeneidade dos processos de envelhecimento. Então, fatores socioeconômicos, acesso a serviços públicos, né, hábitos de vida, aspectos culturais, né? Então, nós não temos um idoso de 60 anos uniforme, linear, né? Nós temos uma população idosa, né, altamente heterogênea, né? A qualidade de vida, né, relacionada à capacidade funcional, tem ações de mudança de autonomia e independência. Nós temos idosos com 60 anos que não têm uma autonomia, que já estão de porte numa cama, com seus filhos ou seus cuidadores fazendo suas atividades, enquanto nós temos idosos com 80 anos indo ao serviço, né, fazendo uso de suas atribuições como ir ao banco, como aguentar a espera de uma fila, de fazer seu próprio alimento, de tomar banho sem ajuda, de dirigir, né? Então, essa diferenciação na saúde do idoso são particularidades que o serviço ele precisa compreender para os seus protocolos de saúde. Os novos arranjos familiares, né, famílias menores, necessidades de políticas intersetoriais de cuidados, né, nós temos hoje a inclusão de cuidadores e cuidadores familiares, né, a rede social no território, a atenção domiciliar e a oferta de serviços, né, dia, porque o idoso, imaginemos aqui um idoso com autonomia, que conduz, que vai pegar neto no colégio, que faz seu próprio alimento, que faz atividade física, né, esse seria o idoso ideal, mas nós temos idoso que, para tomar um banho, para se alimentar, para caminhar, precisa de ajuda de um familiar, de um cuidador específico. Temos aqueles que já estão precisando de um nível mais técnico, de uma técnica de enfermagem. Então, é preciso que a gente tenha essa visão ampliada das particularidades do idoso, né? Nós temos a capacidade funcional, né, que orienta esse cuidado, até onde esse cuidado pode ser determinado para ele, onde esse cuidado vai ter que ser partilhado com terceiros, a capacidade funcional que orienta o cuidado e as doenças crônicas não transmissíveis como principais causas de morte e mortalidade, né, o aumento da demanda pelos usos de serviços de saúde. Então, quanto mais agravamento na parte física, né, mais utilização do serviço de saúde. E, juntamente com tudo isso, o idoso, ele é um indivíduo de maior vulnerabilidade, né, um idoso, uma criança sofrer quebrar um braço, a cicatrização e a recuperação é infinitamente mais rápida e sem tantos agravos do que um idoso com uma quebra de um fêmur ao cair sobre a própria altura. Então, é preciso que a gente entenda que o idoso, ele tem maior vulnerabilidade, né, a todas essas particularidades, ok? Então, diante dessa visão, né, ampliada do cuidado, pode passar, Dani, é preciso que a gente entenda, né, que são implicações e que a gente precisa compreender que o serviço de saúde, ele tem que trabalhar quando falamos na saúde do idoso, com a avaliação global da saúde da pessoa idosa. A gente precisa compreender as dimensões sociais, clínicas, mentais e funcionais dessa pessoa, né? Essa avaliação global da saúde, hoje ela é muito discutida, apesar de várias políticas e de projetos de implantação, isso até implementação dessa avaliação global, ela é muito personalizada ainda para a geriatria, né, a especialidade do cuidado do idoso, que é a geriatria, eles que produzem, na verdade, essa avaliação, porque ela é uma avaliação muito ampliada,
muito cheia de pontos importantes e com muita utilização de instrumentos para avaliar, né? Desde a acuidade visual, ao déficit cognitivo, a mobilidade, a força, né, dos membros. Então, é uma avaliação ainda muito, né, da geriatria. E essas avaliações, elas geram um plano de cuidado personalizado, né? Um cuidado, uma escuta, o acolhimento da conduta para que aquele indivíduo ele tenha uma mudança no cuidado. Então, eu já tenho uma necessidade que essa avaliação global de saúde da pessoa idosa dentro de um serviço de atenção primário, né? Para que a gente tenha o alcance da mudança no cuidado. Na literatura, a gente vai utilizar esse plano de cuidado personalizado como os planos terapêuticos singulares, os PTCs, né? Os PTS. Pela complexidade e a burocracia de um PTS, eu sou apta mais a utilizar para um plano personalizado. Eu elaboro pontos primordiais, né, para que aquele indivíduo ele possa ter metas de curto, de médio e de longo prazo, né. Então, é preciso que eu entenda que para que eu gere esse plano de cuidado personalizado, eu preciso ter o maior número de informações possíveis desse idoso, tá? Então, para isso é preciso que a gente tenha um entendimento de uma avaliação multidimensional. Como é que a gente pode fazer essa avaliação multidimensional? Passe aí, Dani, por favor. Né? Então, a avaliação ela é multidimensional, ela é o somatório de todas as informações possíveis do idoso e deve ser complementada sempre que for preciso. Então, eu posso chamar o cuidador, o seu esposo, os seus filhos, netos, a cozinheira, a diarista, né, a vizinha. Esse olhar ampliado, ele é muito rico para que eu possa ter o maior número de informações possíveis. O objetivo maior desse diagnóstico multidimensional é reconhecer as incapacidades no que se refere à independência e autonomia, em todos os aspectos já mencionados, né? Então, Moraes, ele traz no seu foco de discutir a avaliação multidimensional do idoso, a amplitude de conteúdos que essa avaliação precisa constituir-se, né? Então, passei só para vocês darem uma olhadinha. Olha a quantidade de aspectos que eu preciso ter, né, quando eu tenho um atendimento focado numa avaliação multidimensional do idoso. Então, eu preciso avaliar a funcionalidade global dele, que, na maioria dos aspectos, a geriatria utiliza as escalas e instrumentos para as atividades de vida diária, né, que estão lá como básicas, instrumentais e avançadas, né. Eu tenho os sistemas funcionais principais como foco de avaliação, então eu tenho lá cognições, né, o humor, a mobilidade e a comunicação, né. Então, para cada sistema funcional, eu tenho testes e testes, escalas e escalas, instrumentos e instrumentos a ser incluído dentro dessa avaliação. Quando eu falo do humor, né, eu tenho aí a escala de depressão geriátrica, né, reduzida, na cognição eu tenho o Mini-Mental, né, na mobilidade eu tenho o TUG, eu tenho a escala de Bartel, né, então, quando a gente fala da mobilidade, e a mobilidade é um dos aspectos mais estudados, pesquisados na saúde do idoso, eu ainda tenho o alcance de pressão e pinça, eu tenho a marcha, postura e transferência, eu tenho capacidade aeróbica muscular, e eu tenho as contingências, a questão das continências urinárias, né, esficterianas. E aí, quando eu falo da comunicação, eu ainda tenho visão, audição, fala, voz, motricidade. Então, para cada item desse, eu tenho escalas que fazem esta avaliação. Olha só a complexidade para que eu chegue a um plano de cuidado com qualidade, tá? Uma síntese. Quando a gente fala dos sistemas fisiológicos principais, lá em cima, tá? Juntamente com os sistemas funcionais, aí eu tenho que ter a questão da nutrição, eu tenho que ter a saúde bucal, eu tenho o sono, eu tenho a pele, eu tenho o sistema cardiovascular, eu tenho o sistema respiratório, eu tenho o sistema digestivo, eu tenho os sistemas genitários e urinários, eu tenho um sistema músculo-esquelético, eu tenho o sistema nervoso e eu tenho o sistema endócrino e metabólico, né? Aí, nesta avaliação, eu não posso deixar de inserir o uso da medicação, né? Nós sabemos que quanto mais medicações o idoso utiliza, mais risco ele tem, maior a vulnerabilidade dele, né? E
por fim, o contexto, os fatores contextuais. Então, eu tenho a avaliação sociofamiliar, eu tenho a avaliação do cuidador e eu tenho a avaliação ambiental. Quando a gente visualiza, né, essa amplitude de conteúdo, o modelo da CIF, ela cai perfeito. Se vocês avaliarem de forma, né, detalhada, você visualiza as partes, né, que a CIF traz como categoria. Mas, Emily, não seria muito mais prático fazer essa avaliação? Sim, essa avaliação é de cunho de uma especialidade, em que nós não temos essa classificação, na verdade, nós não temos essa unidade técnica de fazer esta avaliação e que eu realizei esta avaliação multidimensional, a Leilane realizar como enfermeira, uma outra pessoa fisioterapia e um médico, nós vamos descrever essa síntese, cada um na sua visão. Então, eu já perdi a uniformidade e a padronização, ou seja, eu já perdi a sistematização de uma terminologia única. Então, essa avaliação para um geriatra vai ser um ponto, com a psicóloga vai ser outro, para um fisioterapeuta vai ser outro. Entenderam? Pode passar. E aí, para vocês entenderem o que eu falei, esta avaliação na prática profissional de vários profissionais, ela é realizada através de escalas, né? Então, nós temos as escalas, o mini estado, né, o mini mental, como a gente utiliza, que é o mini exame do estado mental. Nós temos a escala de depressão geriátrica reduzida, nós temos a escala de Bartel, nós temos a escala de Lawton e Brody, nós temos instrumentos de medidas de independência funcional como o MIF, os testes, né, Time Up and Go, que é o TUG, e o teste de fluência verbal. As avaliações globais, e aí eu tenho uma avaliação global do idoso, que é aquela avaliação ampliada, típica da geriatria, só quem tem, né, vamos dizer assim, a capacidade técnica de fazer essa amplitude desta avaliação é a geriatria, né? Então, quando a gente vai para a prática, a gente deixa de sair da multidimensionalidade do idoso e passamos a olhar partes. Aí a gente perde o cuidado, né? Porque eu avalio o déficit cognitivo. Sim, mas se o meu déficit cognitivo for decorrente e pontuado por uma tireoide descompensada, por uma vitamina D super reduzida, né? Se a minha escala de depressão pontua e eu não avalio a clínica, né? Eu não tiro o viés da variável clínica que pode atingir, será que eu hoje já não me mobilizo mais, já não faço minha caminhada porque eu não tenho tempo, porque eu vou pegar filho em colégio, eu quem arrumo minha casa, eu sou viúvo. Então, todas essas particularidades, uma escala por si só, ela não tem essa mensuração técnica, tá? Então, pode passar, Dani. Aí entra a CIF. A CIF com seu modelo biopsicossocial. Eu quis contemplar pouco o slide, né, para que a gente possa ter o entendimento do que o modelo biopsicossocial da CIF, de cara, já pode nos auxiliar nesse cuidado na nossa prática profissional, tá? Então, o modelo biopsicossocial é utilizado para se obter a integração das várias perspectivas de funcionalidade. Considera o indivíduo e toda influência dos componentes que favorecem ou dificultam a execução das suas atividades, sendo considerado uma classificação da funcionalidade da incapacidade humana, tá? O que é que o modelo biopsicossocial traz, né, para a nossa prática profissional a partir de hoje, para aquelas pessoas que possam até já ter e não imaginar? A nossa escuta. Nós partimos de uma escuta não direcionada para a doença crônica, né? Então, eu vou fazer um atendimento a um hipertenso, mas eu vou querer ouvir este hipertenso na sua integralidade, em todos os seus aspectos, né? Porque se eu só questiono para ele e verifico uma pressão, eu estou focando no modelo linear, em que o meu foco é os sinais vitais e uma pressão alterada. Mas o que levou esse usuário, esse indivíduo, à pressão alterada naquele dia, ou a não fazer uso da medicação, ou a não aderir a este tratamento, ou a faltar as consultas de retorno, né? É uma complexidade que instrumentos e meramente uma escuta unificada para um controle de pressão, ela não vai ser atingida. Então, o modelo biopsicossocial, ele faz com que a gente tenha inicialmente a nossa escuta ampliada, que a gente escute, que a gente permita que aquele indivíduo verbalize o que está levando ao serviço e o que está acontecendo no seu dia a dia, né? Então,
Pode passar, Dani. O modelo biopsicossocial da CIF, ela está nessa primeira figura, onde ele está lá, condição de saúde, né, que é um distúrbio ou uma doença. Abaixo, linearmente, está funções e estruturas do corpo, atividades e participação. E abaixo, fatores ambientais e fatores pessoais. As setas, elas estão para todos os lugares, né? Elas se interligam, elas culpam, né? Elas se culpam, né? Elas sinalizam que o meu fator pessoal, ele pode influenciar na minha atividade, mas a minha participação pode influenciar no meu fator pessoal, que pode também influenciar na minha condição de saúde. E aí, para que vocês entendam esse modelo, e vocês podem fazer um exercício mental até consigo próprio, né, se colocando, tá? Então, eu trouxe um exemplo de um senhor, um homem de 76 anos, diabético e casado, tá? Este é o fator pessoal de X, deste homem de 76 anos, tá? Os fatores ambientais em que este homem vive, a esposa auxilia para vestir-se, né? Nós já temos um engrossamento e talheres adaptados, tá? Cadeira, faz uso de cadeira de rodas, e na sua casa, passou? Tá, e na sua casa nós temos escadas, certo? A atividade, né? Esse indivíduo, ele tem dificuldade para se alimentar, locomover-se e vestir-se. Ele tem como funções e estruturas do corpo alterações dos gânglios da base, tem tremor, perda da percepção corporal, rigidez muscular e disfagia, tá? Ele parou, na participação, ele já parou de trabalhar e parou de fazer visitas, certo? Então, esse homem de 76 anos, ele tem, né, como patologia lá, uma doença de Parkinson. Mas aí, o modelo da CIF, ele quer que você visualize essa amplitude. Esse senhor de 76 anos, ele tem uma doença de Parkinson, mas ele tem, dentro da sua própria casa, limitações para sua própria mobilidade, né? E, ao mesmo tempo, este cuidado se antecipou a qual de não ter estímulos para que ele não tenha um agravamento de sua patologia. Então, a incapacidade dele, obrigatoriamente, né, foi direcionada pela sua doença, ou a doença foi fazendo a limitação e a gente, quanto cuidado, não fomos estimulando para que ele não perdesse sua funcionalidade, tá? Então, o modelo da CIF, ele faz essa amplitude, né? Eu sempre digo que é como se eu abrisse a casa, eu tirasse o telhado e visualizasse de cima todo o funcionamento, tá? Todo o funcionamento dessa dinâmica familiar, com todas as suas características, com todos os seus aspectos, em todos os seus contextos. E, diante disso, eu identifique, tá, será que a gente não poderia estar fazendo uma fono, uma físio, né? Será que eu não poderia estar, desde o início, estimulando a marcha? Será que já dava para, de imediato, eu ter feito um quarto no setor de baixo para que eu não precisasse que ele ficasse lá em cima e, com isso, ele não descesse mais para a questão social da família? Então, o modelo biopsicossocial, ele busca essa visão diferenciada, ele busca esse seu olhar mais crítico, ele busca que você visualize o indivíduo como um todo, e não meramente como uma pessoa portadora de uma doença e que já está com um diagnóstico ou de morte ou de incapacidade ali nas suas mãos. Era isso que eu gostaria de ter partilhado com vocês. Eu espero que eu não tenha passado muito do tempo, né? E, com isso, gostaria que vocês tivessem interesse, né, em buscar um pouquinho mais da CIF. Para isso, eu deixo uma frase da OMS, em que ele diz que é bom envelhecer, né? E que as sociedades estão em melhor situação por terem essas pessoas mais velhas, né? Então, imagine o quanto nós estamos perdendo os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, né, nossos tios, com acima de 60 anos, e perdendo uma troca, né, de informação, prazeres, experiências riquíssimas, numa visão de que acharmos que envelhecer é o nosso fim, né? Então, só para vocês entenderem até eu finalizar, a CIF, tá? E para vocês compreenderem a quantidade de categorias que a CIF ela pode adentrar,
né? Ela pode chegar a mais de 1.400 categorias. Então, falar sobre os códigos da CIF daria mais uns três colóquios, né? Então, o meu foco hoje, meu maior objetivo é que vocês compreendam o modelo biopsicossocial, que vocês incluam ele na prática de vocês e que vocês possam ter essa dimensão multidimensional do indivíduo, né? E que possa ter um plano de cuidado mais personalizado e mais focado naquilo que ele ainda é capaz de fazer do que propriamente no que ele se limita a fazer, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada pela sua excelente explanação, Emilene. Foi muito clara a sua fala. E, como a Emilene falou agora, a gente abre esse momento para que vocês possam perguntar alguma coisa. E vocês podem tanto fazer as perguntas no chat, como podem ligar os microfones, tá certo? Fica a critério. Eu, particularmente, tenho uma pergunta. Eu não conhecia a classificação e eu também não entendi exatamente a sigla que você usou para falar. Mas eu lembro que você falou de alguma coisa que eu entendi como Coriocef ou algo assim, e que tinham algumas diferenças de classificação por doenças. E aí eu queria saber se havia isso para TEA, para transtorno do espectro autista. Sim, sim. Na verdade, a CIF, ela é muito complexa, tá? Para vocês compreenderem um pouco, ela tem mais de 1.400 itens categorizados, tá? Então, vai desde, por exemplo, a relação com o meu serviço de saúde, o acesso ao serviço de saúde, a minha relação com a enfermeira, o meu autocuidado, né? Se eu faço uso de, por exemplo, uma cadeira de rodas, se eu faço uso de aparelho auditivo, toda a minha estrutura física, né? Então, a parte óssea, a parte de pele, de órgãos, seu funcionamento, toda a minha parte cognitiva e mental também, né? Como é que funciona se eu tenho, por exemplo, miopia, então tudo isso é detectado na CIF. Como ela é muito ampla e ela gera, né, vamos dizer assim, uma falta de segurança do profissional, porque ela é uma esfera que pode chegar a ter mais de 2.000 códigos, né, quando você classifica, porque ela é constituída, Leilane, com qualificadores. Então, aquelas letras por cada parte recebe, de acordo com capítulos, subdivisões, ainda o qualificador. Então, o qualificador vai dizer se minha dor é no membro superior direito e ela é de longa, eu tenho um prejuízo maior, eu tenho um prejuízo menor. Então, ela entra na amplitude e vai para a especificidade. Por essa complexidade da CIF, a Organização Mundial de Saúde ela elaborou um checklist, ou seja, categorias mínimas para você fazer uma avaliação funcional, tá? Que trabalhe a avaliação da saúde do indivíduo. E por especificidades, e aí a gente precisa compreender que a fisioterapia está a anos-luz de caminhar nesta área, foi criado Coriosets, né? Os Coriosets, eles são conjuntos de categorias da CIF, de componentes da CIF, específicos para patologias. Então, por exemplo, câncer, cabeça e pescoço, existe Coriocet para avaliar a funcionalidade e a incapacidade para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Para autismo, nós temos também, existe o Coriocet específico já desenvolvido para o TEA. Existe Coriocet específicos para quadros de esquizofrenia, existem específicos para determinadas limitações na parte da fisioterapia, como, por exemplo, imaginar cadeirantes, danos da área neurológica, né, questão de, vamos pensar aqui, deixe-me recordar um que, para você compreender de quão tão específico ele é, tá? Imagine um trabalhador que desenvolva Lerdort. Então, nós temos um Coriocet para avaliar a funcionalidade e a incapacidade do Lerdort.
Esses coriocétios, eles surgiram muito para que a CIF, ela pudesse ser, na verdade, praticada, ela pudesse adentrar nos serviços de saúde. Mas a OMS, ela já faz um alerta, porque ela começa a ser tão específica que ela pode vir a perder o seu foco multidimensional. Então, se eu especifico, imaginar o nosso projeto de doutorado. Eu tenho um guarda-chuva maior como objeto geral e vou fazendo 25 objetos específicos, né? Então, quanto mais específicos eu vou sendo, mais eu vou deixando o meu maior distante. Então, a OMS, ela tem essa preocupação de que eu deixe tão específico que o modelo dele se perca nesse projeto. O Coriocet, ele vem muito mais como aporte de você fazer as reabilitações, ele é muito utilizado para isso. Por exemplo, eu trabalho na CACI, que é um plano de saúde do Banco do Brasil, e a CIF está para as avaliações das deficiências, ela está lá para os nossos portadores de necessidades especiais, né, para que seja pontuado aonde está a incapacidade e seja sinalizado para a estrutura do banco e, posteriormente, a Previdência Social. A Previdência Social é uma instituição que utiliza muito a categoria da CIF, né? Ela utiliza porque ela identifica a incapacidade, os níveis de incapacidade de forma específica, mas ela não utiliza de Coriocet, ela utiliza de uma ferramenta elaborada para a identificação desse tipo de atividade que é a incapacidade laboral, tá? Então, o Coriocet, ele não é a classificação, ele é derivada. Porém, a Organização Mundial de Saúde, ela não tem o Coriocet como uma terminologia, ela tem como um instrumento de aplicação da CIF, tá? Se a gente compara na enfermagem, a CIF, ela não vai ter uma CIP, ela não teria uma NANDA, ela não teria uma Nokia, é isso? Uma coisa desse tipo, né? Vou eu já adentrando na especificidade de vocês. Mas o Coriocet seria um instrumento para que eu possa ter a prática da CIF, tá? Mas a classificação em si, ela é muito complexa. Consegui expor a sua dúvida? Sim. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou falei tudo, ou ficaram para ler e depois me enviar as perguntas. Sim. Eu vou ler só o comentário da professora Miriam, porque como a gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube, fica como uma informação extra. Ela está dizendo que o Coriocet da CIF corresponde aos subconjuntos terminológicos da CIP na área de enfermagem. E Mirta está dizendo que, na prática, vemos que o nó da questão é a falha na avaliação do profissional para com as necessidades do paciente. Exato. Alguém mais tem alguma dúvida, consideração, quer abrir o microfone para falar? Ou nós podemos nos encaminhar para a finalização? Bom, então, te agradeço demais. Acho que é sempre uma oportunidade de aprendermos coisas novas, entrarmos em ramos que ainda não conhecíamos. E para os demais que estão aqui participando e também os que vão nos ver no YouTube, eu gostaria de divulgar o Instagram do nosso programa de pós-graduação, é @ppgenfiufpb. Nós também temos o e-mail da comissão de colóquios, caso você queira se candidatar, se dispor a palestrar sobre algum tema, é colóquiosufpb@yahoo.com. E nós também temos um canal do YouTube. Vocês podem ver esse link que eu coloquei no chat e o nome do nosso canal é ppgenfiufpb. Para que vocês possam receber a certificação desse nosso colóquio, eu peço que vocês possam preencher o formulário e enviem no chat. E é isso, queria agradecer demais a Emilene pela contribuição conosco, né? Contribuição para a divulgação do conhecimento científico. Dizer também, reiterar que nós, como comissão de colóquios, realizamos sempre esses eventos uma vez ao mês e que vocês estão convidados para os nossos próximos colóquios. Então, muito obrigada a todos. O vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e até a próxima. Tchau.